Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o tricolor aqui no nosso Central Grenal, e o presidente Alberto Guerra finalmente se manifestou agora há pouco lá no CT Luiz Carvalho. O presidente convocou uma coletiva para anunciar o seu novo vice de futebol, o Antônio Brum, para falar sobre a saída de Paulo Calef e ainda a novela Luizito Soares. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o tricolor. O presidente Alberto Guerra começou anunciando, o seu novo vice de futebol, o Antônio Brum, e abriu as questões para as perguntas. A primeira pergunta, claro, não poderia ser diferente, foi Luizito Soares. E o presidente foi enfático quando ele disse: olha, o que está acontecendo é que o Luizito quer ir a Barcelona se consultar com o seu médico de sua confiança, que ele já tem uma relação de longa data, né, com o doutor. Então ele quer ir até lá para ver o que pode fazer pelo seu joelho. O fato é que não é uma consulta que demoraria um dia, ele precisaria fazer exames e aí ter um diagnóstico e ver o que poderia ser feito, um tratamento ou o que fosse que o médico receitaria. Então, o que está acontecendo agora é uma negociação de datas, porque o Grêmio, né, ele está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, está muito bem encaminhado na Copa do Brasil, mas precisa passar pelo Bahia, já tem jogos decisivos na terça-feira e depois na outra semana. Então, é isso que está acontecendo, uma negociação para quando Soares irá até Barcelona e se consultar com o seu médico. O presidente foi questionado sobre se o Soares chegou a comentar alguma coisa sobre aposentadoria. E aí começam as polêmicas, porque o presidente disse: olha, se eu disser que não houve conversa, eu vou jogar os jornalistas aos leões. Se eu disser que houve conversa, eu jogo o Calef aos leões, o Paulo Calef. Então eu vou me abster da pergunta, não vou responder. Isso é página virada e a gente vai continuar falando a partir das notícias de hoje. E aí uma leitura que isso deve ter acontecido, de fato, porque se o presidente não quis colocar o Calef em uma situação desagradável com a torcida, isso pode sim ter acontecido. Outro fato que foi questionado nessa entrevista foi a situação do Calef com a imprensa, se isso foi o causador de sua demissão ou não. Ele falou que não foi o causador da demissão do Calef, porque se isso fosse um dos fatores a demitir o Calef, já teria acontecido lá atrás, muito antes, quando houve alguns desentendimentos, inclusive no caso Adriel, e depois com Cristiano Silva, a Rádio Guaíba, enfim. Falou que o cargo de vice-presidente de futebol é um cargo muito importante, mas ele é um cargo que expõe muito. É um moedor de carne, porque ele precisa ir à frente, dar algumas declarações e em diversas vezes acaba entrando em contradição, porque precisa defender os interesses do clube. O que aconteceu para o desligamento do vice de futebol Paulo Calef, então, foi questões de desalinhamentos. E aí o presidente foi enfático quando ele disse: olha, é normal na condução de um clube, condução de fatos importantes do clube, haver desalinhamentos. Mas é normal haver um hoje, outro amanhã, outro daqui uma semana. Isso é a coisa mais normal do mundo. O problema foi quando começou a ficar recorrente. E aí o presidente usou um termo que eu classifico como muito importante e que precisa ser sublinhado, que ele fala o seguinte: quando acontecem estas situações, precisa prevalecer a hierarquia. Precisa prevalecer o comando, porque o Grêmio tem comando. E aí prevaleceu a palavra do Alberto Guerra, o presidente, que acabou desligando o vice-presidente, né, o Paulo Calef. Sobre esses desalinhamentos, foi questionado o que seriam esses desalinhamentos. E aí o presidente disse que não iria entrar nesses fatos, porque eram questões internas do clube e isso não era para ser debatido numa mesa com a imprensa. Ele foi questionado sobre as falas do Calef após a sua demissão, porque ele foi comunicado, segundo ele, através de uma ligação, que inclusive o próprio Calef disse na publicação que ele fez no Twitter, eu trouxe para vocês no vídeo da madrugada aqui no nosso Central,
que ele teria sido desligado por descontentamentos, por peitar a imprensa. E o presidente disse que não foi isso. Foram desalinhamentos. E aí o presidente disse, olha, eu não posso falar das postagens dele. Acho que não foi uma surpresa. Ou seja, Calef já sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer. Embora ele não tenha gostado. Não gostou de ser desligado. Então, ficou bem claro. Prejuízo pessoal, porque o Calef eu conheci o Calef há bastante tempo. Vamos lá. O presidente e o conselho acharam melhor, inclusive, para o Calef, o desligamento. O presidente e o conselho fizeram uma reunião, debateram o desligamento do Calef e acharam melhor, inclusive para o próprio Calef, para a exposição, para o próprio, que isso acontecesse, pusessem um fim na história do vice de futebol. Aí veio a pergunta que voltou para Luizito Soares. Soares falou em Miami? Falou em Inter Miami? Não, isso não aconteceu. Se ele falou para jogadores ou falou para outras pessoas, isso não chegou até mim. Ele não falou e outras pessoas também não falaram nada sobre Inter Miami. Tá, mas a Inter Miami chegou a fazer uma consulta pelo Soares? Absolutamente não. Não houve nada, segundo o presidente Alberto Guerra. A Inter não se comunicou com o Grêmio para saber a situação do jogador. Soares chegou a relatar quando quer se tratar, ele quer se manifestar. O presidente disse, olha, é justamente o que nós estamos debatendo. Estamos vendo o melhor momento para o clube, estamos vendo o melhor momento para o jogador, e quando nós chegarmos a um consenso, a gente vem em conversa com vocês. Quando chegar ao fim disso tudo, o Soares deve falar, deve se comunicar, mas aí é uma questão com o jogador. Sobre o vídeo do próprio presidente falando sobre uma possível utilização de prótese, sobre o estado do Soares, o presidente não quis falar. Ele disse que não iria comentar um vídeo que foi gravado sem sua autorização, que foi divulgado sem sua autorização e que foi retirado de contexto. Sobre o tempo de tratamento, recuperação do Soares, né, nessa viagem que ele fará dentro de algum tempo a Barcelona, ele disse, olha, primeiro tem que haver uma consulta, tem que haver um diagnóstico, e aí o tratamento, se houver a forma como for, e aí a gente vai saber. Então, primeiro de tudo é decidir quando isso vai acontecer, e aí depois como vai ser o diagnóstico, como vai ser o tratamento, e aí precisa de tempo para tudo isso. Soares jogará no mesmo ritmo, ele vai para a Bahia, ele é um jogador como outro do Grêmio, que precisa de cuidados, mas isso deve ser debatido com a comissão técnica e também com o pessoal da fisioterapia. Não é uma questão dele. Ele, por enquanto, ainda não decidiu o que vai fazer. Aí já vão para outras questões da janela, como o Iturbe, contratações. Ele não quis entrar nessa questão. Elogiou o Luiz Wagner e disse que faz levantamentos, que analisa o mercado, e aí quando tiver uma coisa mais concreta, ele falará. Enquanto isso, nada. Sobre um novo diretor de futebol, a contratação de um novo diretor, já que o Antônio Brum foi para a posição do Calef, ele disse que de momento não vai contratar ninguém, tá? Diz que vai empoderar mais o Luiz Wagner, vai empoderar mais o Antônio Brum e para ver se as diretrizes do conselho estão sendo seguidas no CT, mas a princípio não vai ter nenhum substituto. Sobre renovações de Diego Souza e Kahneman, ele disse que não conversou ainda com os jogadores, que vai conversar e quando tiver um consenso, eles comunicarão à imprensa. E, de momento, é tudo isso. Foi o que o presidente disse nessa entrevista. Então, vamos aos fatos. Existem reuniões que Soares vai para Barcelona. Quando isso vai acontecer? Esse é o motivo das reuniões. Precisam entrar em um consenso que seja melhor para o clube nas datas e melhor para o Soares. De momento, segue sendo um jogador como qualquer outro, fará um tratamento, seguirá o seu tratamento comum, como já acontece em Porto Alegre, e vai seguir jogando como quiser a comissão técnica e como decidir o pessoal da fisioterapia. Paulo Calef, página virada, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, elogiou o trabalho do Calef, mas já passou, agora é Antônio Brum. Paulo Calef não terá, já tem, né, o seu substituto, que é Antônio Brum, e para diretor de futebol no lugar do Antônio não terá ninguém, apenas o Antônio vai receber mais empoderamento dentro do tricolor. Esta é a situação de momento. Será que pusemos um fim na novela Soares? Vamos saber
ao longo dos dias. Valeu, pessoal, grande abraço, tchau!